Acalmem as crianças porque as irmãs Sanderson estão de volta e elas já chegaram com tudo. Sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schmoltz e chegou o dia, o glorioso dia da gente falar de Abracadabra 2, a sequência tão aguardada aí do primeiro filme que saiu em 1993. Tava todo mundo muito empolgado, inclusive as três atrizes que fazem as irmãs Sanderson já tinham dito há muito tempo que adorariam fazer uma sequência. Finalmente o rato atendeu os nossos pedidos e Abracadabra 2 chega hoje no Disney Plus. Então vamos comentar um pouquinho. Eu tive o privilégio de poder assistir numa sessão de cinema. E eu quero começar dizendo que seria muito legal se vocês pudessem assistir no telão também. Ele é um filme muito colorido, muito divertido. Se vocês gostam do primeiro, tem boas chances de vocês saírem felizes. Vamos lá. O que tem de diferente nesse filme? Tudo sem spoilers, tá, gente? Fiquem tranquilos, eu não vou estragar aqui. Minha intenção não é estragar a experiência de ninguém. A história base é meio que a mesma, tipo, o princípio é o mesmo. De alguma forma, novos adolescentes trazem de volta as irmãs Sanderson pra Salem, só que dessa vez nos dias de hoje, e eles têm até o amanhecer pra poder mandar elas de volta de onde elas vieram e salvar a cidade inteira antes que elas usem a vitalidade das criancinhas pra rejuvenescerem e ficarem pra sempre aí no nosso mundo. Uma coisa legal que eu quero falar sobre esse filme, que eu adorei, é que logo no começo eles fazem questão de mostrar um pouquinho do passado das irmãs. E apesar da dinâmica entre a Bette Midler, a Sarah Jessica Parker e a Kat Najimy continuar tão divertida quanto no primeiro filme, inclusive a maquiagem tá incrível, parece que não passou tempo nenhum. Elas três estão muito bem conservadas, mas mesmo assim a maquiagem fez um trabalho muito maneiro. Os figurinos estão muito divertidos, estão bem parecidos com o original, mas eles têm também alguns elementos diferentes pra dar essa caracterização aí de uma nova versão da história. A gente vê um pouquinho da infância delas, e eu achei que esse foi um dos grandes pontos altos do filme, apesar de ser apenas um flashback. Eu imaginava que teriam alguns outros, mas foi só esse. A gente pôde ver as três ainda bem novinhas, e esse filme ele fala sobre como uma bruxa ganha os seus poderes aos 16 anos. Então a história começa aí voltando quando a Winnie, que é a personagem da Bette Midler, a principal das três irmãs, completa 16 anos. E por que consideram ela uma bruxa? Então eles vão voltar naquela época da Inquisição, que qualquer mulher que não se comportasse como esperavam era considerada uma bruxa. Só que aqui no caso, as três meio que acabam se tornando bruxas nesse processo. Eu achei muito bonitinho de ver que elas três já eram muito conectadas e já tinham uma dinâmica super engraçada desde pequenas. E eu quero elogiar que eu não sei o nome da menina, mas a atriz que fez a Winnie, ela é um grande talento. Eu espero que essa menina desponte em alguma série, em algum outro filme da Disney, porque ela faz os trejeitos, cara, ela é igualzinha a personagem da Bette Midler, ela mandou muito bem, mas muito legal a gente poder ver um pouquinho desse início. Falando no primeiro Abracadabra, né, quem curte muito o filme, quem costuma ver ele bastante no Halloween, como é o meu caso, a gente óbvio que tem um certo carinho pelos personagens do clássico, mas aqui nessa história a gente só tem o retorno das três irmãs, das bruxas, e do Billy Butcherson, que é aquele zumbi que era aí ex-namorado da Winnie, que ela faz sair do chão. Então ele vem versão meio zumbi, com aquelas brincadeiras clássicas de zumbi barra esqueleto, que ele pode destacar partes do próprio corpo, aquela coisa bem tradicional. E ele tem mais destaque nesse filme também, ele aparece mais. Então quem queria ver mais dele, ele tem uma própria side quest junto com um personagem novo, e a dinâmica deles é bem engraçadinha. Eu acho que vocês vão rir, vão se divertir com certeza. Uma coisa que eu adorei, assim, eu acho que o grande ponto alto do filme são as três bruxas, óbvio. As três já tinham dito que queriam fazer mais Abracadabra e deu pra ver. Elas se divertiram pra caramba. E a gente poder ver as irmãs Sanderson reagindo ao mundo de 2022, pra mim foi o grande ponto alto do filme. Então elas nessa Salem mais moderna, com mais tecnologia e coisas que elas imaginam que seja bruxaria, mas que na verdade é a tecnologia. Foi muito divertido. Tem umas 3 cenas muito boas que são de chorar de rir. Inclusive, uma até que apareceu nos trailers, mas não apareceu a melhor parte, que foi uma cena delas numa farmácia. Realmente ali foi um dos grandes pontos altos do filme pra mim. Elas estão muito engraçadas. Elas cantam também nesse filme. Elas têm um grande cover a lá I Put a Spell on You. I put a spell on you, and now you're gone.
que eu não vou estragar a surpresa aqui de qual música é, mas é uma música bastante conhecida também, uma música que combinou, inclusive, muito bem com o momento do filme que elas estão. Então tem elas encantando a cidade inteira, tem elas improvisando e voando aí numas vassouras que não necessariamente são vassouras. Tudo isso é explorado de uma forma muito divertida. Eu gostei muito de tudo que eles fizeram aí, das irmãs interagindo tanto com os personagens novos quanto com a Salem dos dias de hoje. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho triste é com alguns dos personagens novos, principalmente as 3 novas protagonistas, que são esse trio de amigas que acabam fazendo com que as irmãs Sanderson voltem, que são a Becca, que é quem tá fazendo o aniversário dessa vez, de 16 anos, e as amigas dela, a Izzy e a Cassie. A história delas não acaba sendo tão interessante quanto a dos personagens do primeiro filme. Você não tem uma criança tão carismática quanto a Thora Birch. Você tem essas 3 amigas, que uma delas se afastou um pouco das outras 2, mas isso nunca acaba sendo muito aprofundado. Então essa é a única parte que eu fiquei um pouquinho triste, porque na hora de interagir com os personagens novos, que deveriam ser as nossas heroínas do filme, eu achei que elas ficaram muito apagadas, principalmente em comparação com as irmãs. Dá pra entender o que a diretora tentou fazer aqui. Vocês vão reparar, são 3 amigas da mesma idade, elas têm uma dinâmica, não vou dizer igual a das irmãs Sanderson, mas cada uma delas ali tá correspondente a uma das bruxas. Isso vai ser muito importante porque o filme ele resolve explorar um pouquinho essa ideia da irmandade das bruxas, de cada uma ter o seu coven e tudo mais. E essas próprias meninas, elas também têm um apego com tradições de Dia das Bruxas. Então, até a paleta de cores delas é parecida com cada uma com uma das irmãs. Então, a protagonista usa muito verde, igual a Winnie. A melhor amiga dela tá sempre com um vinho, igual a Mary. E a terceira amiga delas, que é essa que tá um pouco mais distante, usa bastante lilás e tons de rosa, tipo a Sarah. Dá pra entender que eles quiseram trazer um conceito de irmandade, que a irmandade é muito além do que só uma coisa sanguínea. Então, a ideia que eles criam aqui entre essas amigas, entre os problemas que elas têm, infelizmente eu achei que ficou pouco desenvolvido. Podiam ter trabalhado isso um pouquinho melhor, mas isso acaba sendo muito legal, inclusive no grande ápice do que vai acontecer com as irmãs Sanderson. Eu achei muito bonitinho como eles resolveram tratar isso. Porque a gente sabe que as 3 têm essa dinâmica de que a Winnie, ela é dramática e mandona, a Mary é meio boba, meio doida, e a Sarah é meio burrinha. Tem uma hora que eles resolvem brincar com isso, então lá pro terceiro ato eles dão uma mexida nessa dinâmica, e tem alguns momentos muito interessantes que eu parei, olhei e fiquei tipo, gente, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Inclusive o ápice aqui, o clímax e o desfecho, ele é diferente do original, de uma forma que faz bastante sentido com os filmes da Disney e a forma como a Disney se porta perante o consumidor hoje em dia, que eu achei bem diferente e fofo. E ao mesmo tempo eu sinto que elas continuaram sendo vilãs, elas continuam sendo engraçadas e você continua torcendo por elas, de certa forma. Você não quer que elas devorem a alma das crianças nem nada assim, mas você quer que elas se divirtam, você quer que elas toquem o terror ali por Salem. Então, Abracadabra 2 acabou sendo um filme que, embora não seja tão icônico quanto o primeiro, eu não me imagino, por exemplo, assistindo ele fielmente todo ano nessa época de Dia das Bruxas, como eu faço com o primeiro. Mas ele é um filme divertido que, com certeza, se você gosta do primeiro, ele vai te interessar. Então, vale a pena conferir. Os personagens novos, vamos lá. Além das 3 meninas, a gente tem o Gilbert, que é o dono da loja esotérica que fica onde era a cabana das 3, já que a urbanização fez com que Salem se expandisse, então essa foi uma ideia muito maneira. Ele é engraçado, ele é divertido, ele inclusive é quem tem a maior dinâmica aí com o Billy durante a história, eles são uma coisa mais alívio cômico, divertidíssimo. E o Tony Hale, gente, eu adoro o Tony Hale. Se você não lembra dele, ele fez Arrested Development e ele é a voz original do Garfinho de Toy Story 4 em inglês. Ele é um ator extremamente divertido. Aqui ele tem 2 papéis, um lá no passado das irmãs e um hoje em dia, e ele transita bem entre os dois, assim. Eu sinto que daquele jeito dele que é um pouco caricato, mas muito divertido ao mesmo tempo, ele foi uma boa adição aí pro elenco de Abracadabra. Não se empolguem, a gente não tem cameos e nem aparições de outros personagens do primeiro filme.
Isso foi outra coisa que a diretora chegou a dizer que eles até tinham tentado, mas não deu pra encaixar. E a ideia deles original era que a própria Thora Birk, que era a Dani, a pequenininha, que ela tivesse um papel de conselheira aí nesse filme, mas acabou que não rolou, porque as filmagens coincidiram com a série da Wandinha da Netflix do Tim Burton, que ela ia participar. Então ela tava filmando lá e, poxa, por algum motivo que ninguém sabe o que houve, só sabe que foram motivos pessoais de família, ela acabou tendo que sair da série da Wandinha, então ela não tá em nenhum nem outro, que é uma pena porque eu acho ela uma ótima atriz. Eu queria ver a Dani de volta, meio que como conselheira ou talvez, sei lá, professora das meninas. Seria muito interessante. Pra encerrar, se eu tivesse que dizer uma coisa que eu gostaria que tivesse sido melhor feita, talvez fosse a brincadeira das câmeras mesmo, a direção. Ficou tudo muito chapadão na tela, sabe? Parece muito que você tá vendo tudo em linha reta, o ângulo é sempre igual, aquele ângulo bem de novela, sabe? Eu senti que podiam ter brincado mais. É um filme sobre bruxas e ele tem um monte de coisas que não fazem sentido porque é magia, então eu sinto que podiam ter brincado melhor e a diretora podia ter dado o próprio toque dela no Abracadabra, que eu senti que não rolou. Mas tirando isso, ele é um filme muito divertido, com certeza vocês vão gostar. E contem aqui embaixo, então, o que vocês acharam. Ele tem uma cena pós-créditos no final, assim, no início dos créditos tem uma música nova com as três interpretando, então são duas coisas pós-crédito aí, durante os créditos. Não deixem de assistir a cena final, porque ela deixa aí, talvez, um gancho se eles quiserem fazer um terceiro. Não sabemos, mas o Rato, sabemos que hoje em dia ele é expert em deixar pontas soltas pra continuar o que tiver fazendo sucesso, eles poderem continuar fazendo. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a Bette Midler, que faz a Winnie, já disse que tem interesse em fazer um terceiro filme. E, sinceramente, o melhor desse filme é a interação entre as três. Elas gostam muito, elas estão muito afim de estar ali. Então, se tiverem uma outra boa história pra contar, por que não, sabe? Quem sabe até com a Thora Birk dessa vez. Me conta aí se você gostaria, se você já viu o 2, se você gostaria de ver um Abracadabra 3 e qual história você acha que eles poderiam contar. É isso, galera. Obrigada pelo carinho, um super beijo pra vocês. Até os próximos vídeos e não se esqueçam, somos todos Geraldo, dessa vez em Salem. Tchau!